Agora fazer a leitura no texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Esse será o texto que vamos meditar nesta noite. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem acompanhar a equipe de professores. Nós vamos ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Marcos 6, versículo 30 ao verso 44. Nós vamos seguir a nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. O texto diante de nós essa noite, então, está no capítulo 6, a partir do versículo 30 até o 44. Convido você a ouvir com atenção a palavra de Deus, que nos diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Pai querido, nós rogamos a Tua ajuda neste instante. Fale conosco, fale aos nossos corações. Tira toda distração, toda preocupação, todo preconceito e ajude-nos a ouvir a Tua palavra com humildade e submissão e que a Tua palavra, pelo Teu Espírito, possa nos transformar. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a suficiência, ela é satisfatória. A suficiência é satisfatória. Eu quero que você faça um exercício mental neste instante e pense a última refeição que você comeu mais do que o suficiente, passou da conta, deixou ali exagerar um pouquinho e se fartou além do necessário. Você provavelmente não se sentiu bem depois. O exagero pode parecer ser agradável no instante, mas gera uma sensação ruim. Você se sente mal, você se sente muito cheio, às vezes a sua respiração fica comprometida por um tempo, você não sabe se senta, se deita, se fica em pé, e o seu corpo está ali reagindo, porque você exagerou na sua alimentação. O exagero não é satisfatório. Pode parecer, enquanto você está ali exagerando, mas depois você percebe
que foi um erro. O contrário também não é satisfatório. Agora eu quero que você pense em uma refeição que você não comeu o suficiente. Uma refeição que, seja lá o motivo, você não comeu o suficiente. Você também não ficou satisfeito. Você se sentiu faminto. Aquela refeição não basta ou não bastou para saciar a sua fome. Você também não se sentiu bem. O exagero não é satisfatório. Menos que o necessário também não é satisfatório. A suficiência é satisfatória. Quando você tem uma refeição e você tem o privilégio e a oportunidade de comer o suficiente, nem mais, nem menos, mas uma quantidade ideal para que você se sinta saciado, satisfeito. A suficiência, ela é satisfatória. O texto que nós lemos nos mostra que Jesus Cristo é o suficiente. Nós vemos a suficiência de Cristo Jesus neste texto, neste milagre que é tão conhecido, nessa história que é tão contada em muitos lugares. De todos os milagres, este é o único que os 4 evangelhos nos contam. Porque neste milagre nós vemos a suficiência de Cristo. Veja só, olhando para este texto, o que nós aprendemos então é que a suficiência de Cristo é vista no cuidado de Cristo e na provisão de Cristo. A suficiência de Jesus, ela é vista, ela é percebida, ela é apreendida no cuidado de Jesus e na provisão de Jesus. A suficiência de Cristo é vista no cuidado de Cristo e na provisão de Cristo. O texto que nós lemos, ele encerra algo que Marcos começou a contar a partir do versículo 7 do capítulo 6. Então, o capítulo 6 nos conta que Jesus, ele fez uma viagem, ele saiu da região onde ele estava trabalhando com mais frequência, a região ali perto do mar da Galileia, e ele foi de volta para casa, para Nazaré. E do versículo 1 ao 6, Marcos nos conta que na região de sua casa, nos seus vizinhos, nas ruas em que Jesus cresceu, ali na comunidade que ele cresceu, ele foi rejeitado. As pessoas não creram no que ele falava, ele não fez muitos sinais, porque a incredulidade das pessoas afastaram e rejeitaram a Jesus. Jesus, então, segue em frente e continua a pregar o evangelho nas cidades ao redor. E Jesus envia os seus discípulos, os 12 apóstolos, para anunciarem o evangelho, fazerem curas, expelir demônios e continuar o ministério de Cristo, expandir o ministério de Cristo. Jesus envia os apóstolos e Marcos interrompe a história para nos contar algo que já havia acontecido previamente, que foi a morte de João Batista. Agora, então, depois que ele interrompeu a história, contou algo que já tinha acontecido no passado, ele retoma e ele nos conta o que aconteceu com os apóstolos que foram enviados para pregar nas cidades ali ao redor da região de Nazaré. Marcos nos diz no versículo 30, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os apóstolos foram enviados em uma missão, cumpriram com a missão deles e agora voltaram para o Mestre. E eles voltam para o Mestre e eles contam o que aconteceu com eles. Eles dão relatório da missão deles para Jesus. Mas veja o que Jesus diz para eles no versículo 31. Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. E aí o texto nos diz, porque eles não tinham nem tempo para comer. Porque eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos, isso é informação que Marcos está nos contando. Jesus sabia disso. Jesus não falou isso para os discípulos. Mas porque Jesus sabia que eles não tiveram nem tempo para comer, porque a demanda era muito. O número de pessoas que vinham até eles, que os procuravam, era
numeroso. Por causa do trabalho corrido e a rotina super ocupada, os discípulos estavam famintos e cansados. Jesus diz para eles: vinde repousar à parte. A parte significa em um lugar afastado, longe dessa multidão. Vamos nos retirar um pouquinho de toda essa multidão, de toda essa comoção, de todo esse trabalho. Vamos repousar, vamos comer, vamos descansar, vamos recarregar as energias. A suficiência de Cristo é vista no cuidado de Cristo. E aqui nós vemos Cristo cuidando dos apóstolos. Os apóstolos que foram enviados para a missão, retornaram da missão, exaustos e cansados, recebem o cuidado do Senhor Jesus Cristo, que os chama. Vamos para um lugar deserto, repousar. Eles entram no barco e vão para um lugar solitário. Jesus é o suficiente, porque Jesus cuida dos seus discípulos. E Jesus cuida dos seus discípulos sabendo exatamente o que os seus discípulos precisam. Jesus, anteriormente, deu trabalho para os discípulos, porque é o que eles precisavam. Jesus proporcionou treinamento para os discípulos, porque é o que eles precisavam. Agora, Jesus, vendo a necessidade dos discípulos, Jesus dá o que eles precisam, que é o descanso. Jesus cuida dos seus discípulos, dando a eles descanso. Queridos, este é um ensinamento que está presente não somente neste texto, mas em toda a Bíblia, desde a história da criação, quando Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou e ordenou que os homens, a sua criação, também descansasse no 7º dia. Desde então nós vemos que um relacionamento adequado com o trabalho, a forma correta de se entender o trabalho, segundo a Bíblia, é também entendendo e tendo o descanso. Trabalho sem descanso não é trabalho visto da forma que a Bíblia ensina. O descanso é necessário, o descanso é importante, o descanso é fundamental para todos nós. Os apóstolos tiveram a sua missão. E durante a sua missão eles trabalharam exaustivamente. Mas agora era o momento que eles descansariam, que eles precisavam repousar, precisavam se afastar um pouquinho e descansar na presença de Jesus Cristo, junto com o seu Mestre, junto com Cristo. Você entende e você busca descansar? Você acha que é um super-humano e consegue trabalhar, estudar o tempo todo da sua vida e isso não vai trazer consequências nenhuma para você? Você não está apenas contrariando a ciência e a biologia, você está contrariando o ensinamento bíblico também. O descanso é importante. Jesus viu os discípulos cansados e Jesus diz: vamos descansar. Às vezes a gente acha que o ensinamento bíblico, o que Jesus falaria era: quem mandou vocês estarem cansados? Estão cansados porque têm pouca fé, porque são fracos. Se fossem fortes, não estariam cansados. As pessoas precisam de nós. Vamos trabalhar, vamos seguir. Levante-se, parem de reclamar e de se arrastar. Não. Jesus viu seus apóstolos cansados e Jesus diz: vamos repousar. É o que eles precisavam. É o que eles precisavam. O próprio Senhor Jesus reconhecia que em momentos da vida dele, ele precisou se afastar, se retirar, descansar, repousar. Eu e você não somos diferentes. Nós precisamos do descanso. O descanso é necessário. O descanso é importante. O descanso é fundamental. O descanso é presente que Deus nos deu, ensinando-nos esse padrão desde a criação. Em 6 dias ele criou, no 7º ele descansou. Deus não precisa de descanso. A Bíblia fala claramente: não se cansa nem dorme o Santo de Israel. Mas ele assim fez para nos ensinar. Nós trabalhamos nos dias que temos que trabalhar. Nós descansamos quando o descanso é necessário. Obviamente isso se aplica a todo tipo de descanso. Estamos falando sim de repouso,
de descanso através de férias, folga, viagem, uma pescaria, ou seja lá aquilo que vai conseguir trazer descanso para a sua mente. Tudo isso se aplica, sim, mas muito mais do que isso, e muito mais importante do que isso, é o descanso em Deus, o descanso em Cristo Jesus. Veja que Jesus não falou, agora vocês vão para casa, tirem um tempo lá, reposem e descansem. Não, nós vamos descansar juntos. É comigo que vocês vão encontrar descanso, repouso. Queridos, o lugar onde nós encontramos mais descanso, o repouso mais profundo e tranquilo, é na presença de Deus. É com Cristo Jesus. E este Deus nos deu um privilégio de semanalmente termos descanso nele. Semanalmente nós temos o privilégio de nos retirar um pouquinho da bagunça, da correria, da multidão, das obrigações, dos problemas e encontrar descanso e refrigério para a nossa alma. Muitos são os cristãos que estão exaustos, abatidos e não só fisicamente, mas espiritualmente esgotados, porque não usam do descanso que Deus fornece a eles. Todo domingo você tem a chance de descansar em Deus, descansar com Deus, na presença de Cristo. Talvez você tenha uma realidade que faça ser necessário que você trabalhe aos domingos. Isso acontece, isso é verdade. Nós vamos ver, no dia de descanso a multidão procurou Jesus e Jesus trabalhou. Já vamos chegar lá. Mas o que acontece muitas vezes é que nós não descansamos, não porque é realmente necessário, mas porque nós não confiamos no cuidado de Cristo. Nós achamos o seguinte: se eu parar para descansar, vai faltar. Se eu parar para descansar, eu não vou ter o suficiente para minha família e para minha vida. Eu estou cansado, mas eu não posso parar e descansar. Eu não tenho esse privilégio. Eu não tenho essa grande alegria. Eu preciso o tempo todo. Isso, na verdade, é uma forma disfarçada de dizer: eu não confio no cuidado de Cristo. Cristo não é o suficiente para cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso correr atrás de todas as formas, todos os dias, a todo momento, para que eu tenha aquilo que é necessário para a minha vida. Não só você está errado de não confiar em Cristo, mas você está se privando de algo que você precisa e não percebe, que é também o descanso. Utilize a principal fonte de descanso, o descanso correto, Jesus Cristo. Faça uso do privilégio, da comunhão do povo de Deus, da presença de Deus, do culto, do dia do Senhor. Tente, esforce-se para diminuir os seus afazeres no dia do Senhor. Descanse nesse dia. Se você não pode, se você está em uma situação que é necessário o trabalho no domingo, se você está em uma situação desesperadora, que é necessário, ore e clame: Senhor, me ajude, eu quero descansar em Ti, eu quero mudar essa situação. Mas busque, peça ajuda, peça pela graça de Deus, para que você encontre descanso nele. Descanso é encontrado somente em Cristo. E quando nós descansamos em Cristo, nós confiamos nele, nós estamos dizendo que ele é o suficiente para cuidar de nós. Jesus cuidou dos apóstolos. Jesus viu que os apóstolos precisavam e cuidou exatamente deles. Queridos, descanso, como nós falamos, é sim o descanso literal, repouso e tudo mais, mas muitas vezes nós descansamos nos cansando. Porque o que nós precisamos, às vezes, não é necessariamente o repouso físico, mas é o repouso espiritual e mental. E mais uma vez, semanalmente, você tem esse privilégio, o privilégio de servir na casa de Deus, que talvez vai te fazer se cansar fisicamente, mas espiritualmente é refrigério, descanso e tranquilidade para a sua alma, que também é importante, que também é necessário. Certa vez eu ouvi alguém dizer
que o domingo é o dia do descanso que cansa, porque cheio de afazeres e deveres na igreja e no povo de Deus, mas mesmo assim, de uma forma inexplicável, sentiam-se refrigerados e descansados para começar a semana, porque em Cristo nós temos descanso. Eu falo bastante sobre isso já há algum tempo aqui na igreja. Talvez alguns irmãos tenham compreendido, talvez compreendido um pouco errado. Não podemos cometer o erro de também exagerar nessa questão do descanso, elevando isso acima de necessidades e outras coisas também importantes. Veja só, o que eu estou falando aqui não é licença para você viajar todos os domingos, para você ter férias todos os dias. O trabalho é importante, os dias do trabalho, a obrigação, o dever, a missão. Cumpra com isso. O descanso é necessário em complemento a tudo isso. Não estou aqui dando uma lição para que você abandone tudo e só descanse, porque Jesus nos dá descanso. Não é isso. Para o descanso é necessário o trabalho. Para o trabalho é necessário o descanso. E da mesma forma, eu gostaria que os irmãos compreendessem que o descanso maior, melhor e mais eficaz não vai ser encontrado na beira de um rio, em um hotel 5 estrelas. O descanso maior e mais eficaz é encontrado num lugar muito mais fácil e mais acessível, na presença de Deus, junto ao povo de Deus. Se você se propor a estar verdadeiramente, espiritualmente, na presença de Deus, semanalmente, usufruindo da palavra dEle, dos meios de graça, deleitando-se nele, você vai perceber que a sua alma vai se alegrar, que os seus males e o seu desânimo muitas vezes vai diminuir. O profeta Isaías, no capítulo 58, diz exatamente isso. Se você quiser se deleitar no Senhor, você precisa aprender a se deleitar no dia do Senhor, na presença de Deus, diante dEle. É nele que você vai encontrar o maior deleite, o maior descanso. Mais uma vez, não tem nada de errado, férias, viagem, folga, pescaria. Mas, infelizmente, muitos cristãos utilizam-se da necessidade do descanso e da liberdade que nós temos em Cristo para usar o descanso e tornar isso aquilo que os separa da presença de Deus, que os afasta de Cristo. Descanso sem Cristo pode até renovar as suas forças físicas, mas não é descanso para a sua alma. Descanso verdadeiro é encontrado em Jesus Cristo. Mas o texto continua e nós vemos que os planos de Cristo para os discípulos foram frustrados. Por quê? Porque a multidão viu aonde eles estavam indo e os seguiram. A multidão estava sedenta pelo ensino, pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. A multidão estava sedenta pela presença de Jesus Cristo. Então eles viram que Jesus e os apóstolos se afastavam, reconhecendo o caminho, a direção, correram a pé e chegaram lá antes do próprio Jesus e dos apóstolos. Marcos nos diz que quando Jesus viu essa grande multidão, ele se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. A suficiência de Cristo é vista no cuidado dele com os apóstolos e no cuidado dele com a multidão. Eu e você, provavelmente, se saíssemos em uma viagem para nos retirar, descansar e repousar, e ao chegar lá vermos exatamente aquilo do que estamos nos afastando, nos esperando lá, viraríamos o olho no mínimo, respiraríamos forte, tentaríamos fugir, ou simplesmente, às vezes, falaríamos, por favor, vão embora, respeite o nosso momento, a nossa necessidade, afastem-se daqui. Ou talvez, cuidaríamos, trataríamos das pessoas, mas no nosso íntimo, murmurando e reclamando, porque essas pessoas não sabem os seus limites, não entendem o seu lugar e estão invadindo um momento de descanso e repouso. Mas veja só, Cristo não é como eu e você. Cristo não é como os apóstolos. Jesus Cristo é o suficiente. E a suficiência dele é vista no cuidado com os apóstolos e no cuidado com a multidão. Ele viu uma multidão que precisava e queria e ansiava pelos ensinos dele, pelo poder dele, e ele se compadece dessa multidão. Jesus
sacrifica toda a força, todo o ânimo, toda a disposição que ele tinha para cuidar das pessoas. A palavra que Marcos usa aqui, que diz que Jesus se compadeceu, ela só é usada para Jesus, em todo o Novo Testamento. É uma palavra que tem um significado que é como se fosse Jesus sentiu por aquelas pessoas no mais profundo do seu íntimo, no mais interior do seu corpo. Ele sentiu se mover, aquilo que é mais profundo dentro dele, se compadece, sente, se entristece, tem compaixão por aquelas pessoas. E então ele os ensina durante todo o dia. Jesus Cristo é o suficiente, queridos. Ele é o suficiente porque ele cuida dos seus apóstolos, ele cuida dando descanso, mas ele é o suficiente porque ele cuida das pessoas que precisam dele. Mesmo quando ele estava cansado e os apóstolos exaustos, ele se compadece e ele os ensina. A necessidade das pessoas não se tornou secundária por causa da necessidade do descanso, mas ele entendeu e ele viu, esse povo precisa de mim, esse povo está sem pastor, são ovelhas sem pastor. Nós não temos muitas ovelhas ao nosso redor, talvez os irmãos tenham criado ou conheçam criações de ovelhas, mas você sabe que ovelhas sem direção, sem pastor, são animais bem, vamos dizer assim, sem inteligência, para usar uma palavra um pouco mais bonita, correm de forma desorganizada, ficam sem segurança nenhuma, completamente em caos, bagunça, confusão e medo. Quando a Bíblia fala que nós somos como ovelhas, isso não é um elogio. Ovelhas podem até ser bonitinhas, mas são animais bem ignorantes em muitas coisas, que precisam completamente do cuidado do pastor. Quando Jesus viu aquelas pessoas, ele viu ovelhas perdidas, sem pastor, sem direção, sem ensino, sem proteção. E o que Jesus faz? Jesus cuida dessas ovelhas. Jesus é o suficiente, porque ele cuida. O cuidado de Cristo prova a suficiência de Cristo. Você, aqui nesta noite, você tem Cristo como o Senhor da sua vida? Você se aproxima dele, você o busca? Ou você acha que está incomodando demais? Ou você acha que está passando dos limites? Ou você acha que não é digno ou não merece estar na presença de Cristo? Deixe todos esses pensamentos de lado e busque a Cristo Jesus. Corra até Ele, Ele é o suficiente. Nada além dele é o suficiente. Você pode buscar refeições espirituais exageradas em falsos mestres, falsos ensinos, falsas religiões, que não vão te satisfazer, não vão te saciar, não vão te dar o que você precisa. Somente Jesus Cristo vai te dar a satisfação. Qualquer outra promessa de salvação, qualquer outro Messias, qualquer outro evangelho, vai te trazer ou uma refeição incompleta ou uma refeição exagerada. Jesus Cristo é o suficiente, que vai te satisfazer. Quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu. Quando ele vê você prostrado diante dele, ele se compadece. Jesus não é um salvador que diz, não, agora não, depois, hoje não. Estou muito ocupado. Jesus se compadece. Jesus sente mover os mais íntimos dos seus órgãos em compaixão pelas pessoas. Jesus Cristo é o suficiente. E nós vemos a suficiência de Cristo no cuidado de Cristo. Mas não somente no cuidado de Cristo, nós vemos a suficiência de Cristo na provisão de Cristo. O texto nos conta que o dia passou, a hora ficou tarde, e eles estavam em um lugar desolado, em um lugar deserto. Por quê? Porque Jesus tinha ido para se retirar da multidão, para descansar. A multidão o seguiu. Então eles não estavam na cidade, não estavam no meio dos centros comerciais, com fácil acesso à proteção, a refúgio para passar a noite, a alimento. Eles estavam em um lugar afastado, retirados. A hora passa, é tarde, os apóstolos percebem, espera aí, temos um problema, tem uma multidão aqui, pouca comida, longe de tudo, é melhor Jesus encerrar agora a palestra dele, o ensino dele, e deixar que as pessoas saiam, porque ainda dá tempo delas irem às aldeias aqui perto e acharem comida, acharem o que precisam.
Os discípulos vão até Jesus e falam exatamente isso: é deserto este lugar, já é avançada a hora. Despede esse povo, para que, passando pelos campos e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Veja o que Jesus responde. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus fala: olha, dá comida para eles vocês mesmos. Eu não vou parar agora, vocês mesmos deem comida para eles. Os discípulos se assustam, obviamente, de forma natural. E eles respondem: mas iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Um denário era o salário de um dia de trabalho de uma pessoa. 200 denários é o salário de 200 dias. 200 dias é quase um ano de trabalho. Os discípulos estão dizendo: olha, olhando por cima, esse tanto de gente vai precisar de muito dinheiro para comprar pão para todos eles. E, obviamente, os discípulos não tinham esse valor. E Jesus não tinha esse valor. E eles sabiam disso. Os discípulos se assustam. O que eles estão querendo dizer com compraríamos 200 denários é: Senhor, nós não conseguimos, é impossível. Como que nós vamos dar comida para essa multidão? Mas Jesus é o suficiente. Porque não só Ele cuidou dos apóstolos, cuidou da multidão, Ele proveu. E a provisão de Cristo é superior à capacidade dos homens. Aquilo que os discípulos não conseguem fazer, aquilo que os homens são incapazes de fazer, Jesus fez. Jesus pergunta: quantos pães nós temos? Eles investigam: 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: mande-os assentar, organizem-os em grupos, para que todos possam receber, para que seja algo ordenado, algo organizado. E Jesus então multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. A maioria dos teólogos comentaristas defendem que o número total de pessoas era em aproximadamente entre 15, talvez até 20.000 pessoas. 5.000 homens, porque contava-se apenas os homens do sexo masculino. Mulheres e crianças não eram contadas. Independente se era 15, 20, 10, uma multidão enorme. Jesus proveu para essa multidão. A provisão de Jesus é superior à capacidade dos homens. Os discípulos falaram: Senhor, nós não conseguimos. Jesus consegue. Jesus é o suficiente. Não só porque Ele cuida, mas porque Ele provê. Nós vemos a suficiência de Cristo no cuidado que Ele tem. Cuidado pelos apóstolos, cuidado pela multidão e na provisão. A provisão que é superior à capacidade dos homens. Mas o texto continuou nos contando que todos comeram. E Jesus ainda fez com que 12 cestos cheios, 12 cestos cheios fossem guardados com o resto dos pães. Depois que todos comeram o suficiente, de forma satisfatória, toda essa multidão, 12 cestos sobraram. Por que 12? Talvez um cesto para cada apóstolo, para que os apóstolos percebessem e tivessem uma demonstração visual do poder de Cristo, da suficiência de Cristo. Mas para nós, o que isso significa? Significa que a provisão de Cristo, ela não é apenas superior à capacidade dos homens, ela é superior à necessidade dos homens. Jesus fez o que os homens não conseguem fazer, e Jesus fez mais que os homens precisam. Mais do que os homens precisam, mais do que a multidão precisava, é o que Cristo faz, porque Jesus Cristo é o suficiente. Ele é o suficiente porque Ele cuida, Ele é o suficiente porque Ele provê. Nós vemos a suficiência de Cristo no cuidado e na provisão. A provisão que supera a capacidade dos homens, a provisão que supera a necessidade dos homens. Isso significa que eu e você não só precisamos, mas nós podemos, com toda certeza, confiar em Jesus Cristo, porque Ele é o suficiente. E Ele cuida e Ele provê de forma superior ao que nós conseguimos. E de forma superior ao que nós precisamos. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, nós podemos confiar em Jesus Cristo, que é o suficiente para fazer. O que é que nós não conseguimos fazer? Se nós formos sinceros conosco mesmos, nós não conseguimos
fazer é nada. Somos fracos, limitados e falhos. O melhor dos nossos esforços, ainda assim, é insuficiente. Mas em Cristo, nós temos força, ânimo, disposição, trabalho, alegria e paz para fazer o que somos chamados a fazer. Como filhos de Deus, nós somos chamados a viver seguindo o exemplo de Cristo, e nós não conseguimos fazer isso, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, Ele nos fortalece, Ele nos santifica. Como pais, nós somos chamados a ser exemplos para os nossos filhos, amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, conduzir nosso lar na admoestação do Senhor, e nós não conseguimos fazer isso de forma nenhuma, mas em Cristo Jesus, nós temos força, capacidade e graça para fazer isso. Cristo, Ele é o suficiente, porque Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Sabe o que nós falamos no começo sobre o descanso? Quando nós não descansamos, significa que não confiamos em Jesus. Você pode descansar, porque você pode confiar em Jesus, porque Ele é o suficiente para fazer o que você não consegue. Mesmo que você se dedique e você não descanse em momento nenhum, você ainda assim fará apenas uma sombra do que Cristo pode e consegue fazer. Então faça a sua parte e descanse em Cristo para fazer aquilo que está além das suas forças. Confie nele. Os discípulos não conseguiam alimentar a multidão, Jesus consegue. Jesus é o suficiente. Ele provê de forma superior a capacidade dos homens. Mas sabe o que é mais importante? Que nenhum homem consegue fazer e só Jesus consegue? A salvação. A salvação. Nenhuma religião, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma pessoa, nem o mais santo dos homens, nem o mais doador das pessoas, nem a pessoa que trata e faz o maior número de boas obras possíveis, ninguém consegue a salvação. Porque a dívida que nós temos com Deus, por conta do pecado, é infinita. Muito superior à nossa capacidade. Mas até para isso, você pode e deve confiar em Jesus, porque Ele sim é o suficiente para a sua salvação. Com Cristo, aquilo que os homens não fazem, Ele faz. A sua salvação, o que pessoa nenhuma, igreja nenhuma, líder nenhum, obra nenhuma pode fazer, Jesus faz. E Ele fez, dando a própria vida para a sua salvação. Você então confia em Jesus como o suficiente Salvador da sua vida? Ou você ainda está confiando em Jesus um pouquinho e um pouquinho em você, um pouquinho na igreja, um pouquinho no dízimo, um pouquinho nisso, um pouquinho... Jesus é o suficiente. E nós temos ou Jesus ou outras coisas, não temos Jesus e nada mais. Confie exclusivamente em Jesus. Ele faz o que os homens não conseguem. A provisão de Cristo é superior à capacidade dos homens. Mas olha que legal, ela é superior à sua necessidade. Porque até mesmo no que diz respeito à sua salvação, Jesus não apenas te salva e te deixa agora em uma geladeira isolado até o dia em que Ele vai voltar e te levar para o céu, mas Ele está com você todos os dias. Ele não apenas te dá o perdão dos pecados, mas Ele te dá a certeza de que você está em paz com Deus e você pode viver uma vida de consciência limpa, alegre e disposta diante de Deus. Não apenas Ele te dá força para vencer as tribulações, Ele caminha com você todos os dias no meio das tempestades. Não apenas Ele te promete que um dia você estará na presença de Deus, face a face, eternamente. Ele te dá um dia toda semana para você se reunir ao povo dele e estar na presença de Deus, face a face, usufruindo já, aqui, agora, privilégios celestiais, bênçãos eternas que serão consumadas no fim dos tempos. Jesus não apenas faz o que os homens não conseguem,
Ele faz além da nossa necessidade. Nós precisávamos do perdão dos pecados. Ele nos dá o perdão dos pecados, a paz e a alegria de termos sido perdoados. Nós precisávamos do acesso a Deus. Ele nos dá o acesso a Deus e o acesso irrestrito, ousado a Deus através da oração. Nós precisávamos de paz com Deus, reconciliação. Ele nos dá não só a paz com Deus, mas a paz de Deus, que passa todo o entendimento e faz com que nós consigamos viver, mesmo neste mundo caído, cheio de lutas e dores, uma vida tranquila e cheia de paz. Ele nos dá o descanso, a provisão e o cuidado, além do que qualquer pessoa consegue, além do que nós precisamos. Jesus é o suficiente. Por isso a pergunta, mais uma vez, é: você confia no Senhor Jesus como o Senhor da sua vida? Você tem a Ele como o suficiente Salvador da sua vida? Você crê nele e nele somente para a sua salvação? Você busca e faz uso do descanso encontrado nele e nele apenas. Você o adora e o serve, grato por tudo que ele já fez e já conquistou para você diariamente. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós até falamos que amamos a Cristo, servimos a Cristo, confiamos em Cristo. Mas nós vivemos e agimos de forma que está dizendo a Ele: tudo bem, nós o amamos, nós o servimos, nós cremos em Ti, mas nós precisamos um pouquinho mais. O Senhor não basta. Para o meu perdão, eu preciso não só de Ti, mas eu preciso também fazer algo bom. Para a minha salvação, eu não preciso só do Senhor, mas eu preciso também dar o dízimo. Para o meu descanso, eu não preciso só do Senhor, mas eu preciso também de outras coisas. Para o meu sustento, eu não preciso só confiar no Senhor, mas eu preciso eu mesmo carregar tudo nas minhas próprias costas para ajudar o Senhor a conseguir me dar o que eu preciso. Se nós entendêssemos a suficiência de Cristo, a nossa vida seria mais leve, mais simples. A dor continuaria existindo, mas nós teríamos a paz abundante encontrada em Cristo. Este texto nos mostra um milagre conhecido. Jesus multiplicou os pães e alimentou uma multidão muito numerosa. Mas esse texto nos ensina uma preciosa lição. Jesus Cristo é o suficiente. E nós vemos a suficiência de Cristo no seu cuidado e na sua provisão. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e rogamos que o Senhor agora fale aos nossos corações de forma poderosa. Ensina-nos e mostra-nos a suficiência de Cristo e ajude-nos a viver alegres e confiando em Cristo como o nosso suficiente Salvador. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.